Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos apresentar um, um questionário do ensino por investigação aplicado na disciplina Tecnologia aplicada ao ensino da Física. Essa seção de atividades que vão ser desenvolvidas a partir de agora, eu estou denominando problemas desafiadores. Tá? Então, esse ensino de física por investigação, é uma metodologia bastante interessante para trabalhar com os estudantes, porque faz com que os alunos, eles comecem a despertar, a curiosidade, despertar o interesse, buscar soluções para problemas muitas das vezes práticos, que nós convivemos no dia a dia. E isso faz com que a dinâmica da aula seja muito mais interessante, comparável à dinâmica, que ocorre com aulas tradicionais, tá certo? Então esse tipo de problema escolhido aqui envolve o que nós já estamos desenvolvendo, em aulas anteriores, que é com relação ao empacotamento de círculos, tá? Então esse problema 3 que eu vou apresentar para vocês agora, ele é um problema que foi adaptado, digamos assim, de uma competição chamada IYPT, que é uma competição nacional e internacional em que os alunos do ensino médio, eles tentam resolver problemas, do ponto de vista tanto teórico quanto experimental, usam também um pouco da programação e outras linhas, de conhecimento para tentar resolver de uma forma plena, completa, um dado problema. Tá? Então esse problema foi adaptado justamente de um desses problemas da YPT, que é o chamado empacotamento de grãos, onde lá ele pede para você ver como é que os parâmetros relevantes do problema afetam, por exemplo, o empacotamento de grãos como arroz, feijão, milho, balas de bombom e etc. E de que forma isso afeta a questão financeira, a questão ambiental e tudo mais. Então aqui é um problema semelhante, só que foi adaptado para cuba de ovos. Então vamos ver. Então vou apresentar para vocês o problema. Então o título diz o seguinte: cuba de ovos alternativa e sustentável, o impacto ambiental e financeiro. Bem, eu vou fazer uma leitura aqui, com vocês. Então está dito no texto da seguinte frase, uma empresa resolve agir minimizando o uso de materiais em seus produtos. Estas ações impactam não apenas na redução dos resíduos descartados no meio ambiente, mas também no seu transporte e custo. O produto escolhido foi o ovo. Abaixo temos duas propostas de projeto de design para a construção de cuba de ovos. Então aqui à esquerda temos o empacotamento com alinhamento regular longitudinal, ou seja, os ovos estão alinhados longitudinalmente em relação ao seu comprimento. E aqui nesse tipo de agrupamento de ovos, nessa cuba eu estou colocando 12 ovos. Então aqui 4, 8, 12. Enquanto que à direita temos o empacotamento com alinhamento irregular longitudinal. Então aqui não há um alinhamento longitudinal, eles estão entre dois ovos adjacentes, você coloca embaixo um terceiro. E aí você vai formando esse tipo de agrupamento. Esse agrupamento da direita tem 13 ovos. Tá? Os dois projetos apresentam a seguir, são apresentados a seguir e mostram uma visão de cima da cuba, frontal. Então, para você construir uma cuba, a gente sabe que os ovos eles têm ovos que são mais compridos, outros mais curtos, etc. Então, em geral, nem sempre você vai ter esse alinhamento aqui como está sendo feito, mostrado na figura. Essa figura aqui eu fiz aqui usando o Maple, tá? Tanto da direita quanto da esquerda. E aí, para relacionar esse problema com o empacotamento de círculos, a gente sabe que essa curva aqui não é um círculo, é um ovoide. É uma curva aí que não é exatamente um círculo. Tá?
E aí, como é que você relaciona esse problema com o empacotamento de círculos, né? Então, vamos fazer o seguinte: para efeito de análise, construção e cálculo de material utilizado, houve a necessidade de girarem todos os ovos em 90 graus em relação ao plano da imagem acima. Então, você vai pegar esse ovo aqui, né? Você está olhando de frente para a folha e vai girar ele de 90. Quando você gira cada um dos ovos, tanto da cuba da esquerda quanto da cuba da direita, quando você gira de 90 graus, a visão que você vai ter dessas duas cubas vai ser essa imagem aqui de baixo, né? Então a gente sabe que tem ovos, né, um pouco mais estreitos, mais compridos. Então o ideal seria o empacotamento de círculos diferentes, né, com raios diferentes, né? Então um raio aqui seria R1, R2, R3. Só que esse tipo de problema é muito mais difícil, trabalhoso, né, de você apresentar e resolver, né? Então a título de simplificação, né, para ser de uma forma mais didática também, né, até deixar o problema um pouco mais solúvel, digamos assim, eu escolhi que todos os círculos, né, quando você olha o ovo agora girado de 90 graus, né, quando você gira esses ovos da direita e da esquerda 90 graus, cada um deles, o que você vai ver serão círculos, né, círculos de raio idêntico, tanto para os ovos da esquerda quanto para os ovos da direita. Eles terão o mesmo raio, tá certo? Apesar do desenho não estar na escala, né? Esses dois também foram feitos, essas duas figuras foram feitas no Maple, tá? No software Maple. Então, eu vou girar de 90, né? Nesta nova configuração, todos os ovos vistos de cima terão formato circular com raio Rzinho. No entanto, o alinhamento regular longitudinal, que é o da esquerda, os ovos foram envolvidos por uma cuba retangular, linha azul. Então, essa linha azul aqui é a minha cuba, e ela tem uma forma retangular, né? E essa forma retangular agora está envolvendo 12 ovos aqui, nessa cuba, tá? Já o alinhamento irregular longitudinal à direita, né, desse da direita, a cuba é hexagonal, é a linha verde. Então agora eu tenho 13 ovos da direita envolvidos por uma cuba que eu desenhei aqui, uma linha verde, né? Uma cuba do tipo hexagonal, tá? Continuando a leitura, né? Aí confira nas imagens acima como uma solução simples, né, pode transformar toda uma cadeia de produção, distribuição e consumo de um produto, no caso o ovo, tá? Convença, né? Então aqui vai vir agora as perguntas, né? Os questionários que os alunos tentarão responder, né? Convença através de análise, cálculos e texto discursivo qual projeto de cuba de ovos merece ir para a seção de construção, né? A fabricação em larga escala desta empresa e por quê. Então você vai, né, utilizar cálculos aí, relacionados à geometria, à trigonometria, e vai fazer e vai convencer, né, quem, no caso, com um texto, né, com os dados que vocês irão encontrar, né, convencer de que qual digamos assim, qual é o dos dois projetos, o da direita e o da esquerda, devem ser produzidos por esta fábrica, né? E aí eu continuo. Se uma fábrica está construindo a cuba retangular, que é da esquerda, de papelão a um custo total de 25 centavos por cuba, né? Então aqui uma cuba com 12 ovos, eu estou gastando aqui 25 centavos, né, para produzi-la, né? Com material de papelão, né? Aquele verde, né? Tem verde, tem azul. E uma das maiores granjas do Brasil, com 700 mil galinhas, produz em torno de 600 mil ovos por dia, né? Então esse foi um dado que eu peguei aí de um site de zootecnia, né? Isso aqui é uma granja para o ano de 2017, se eu não me engano, tá? Então já está defasado. Então, mas para você ver a questão de grandes, essas enormes granjas, o quão é enorme a produção de ovos, né, por dia, então em torno de 600 mil. Se a fábrica trocar sua produção para a cuba hexagonal, né, que é a da direita, de papelão também, né, qual seria o impacto financeiro, valor de custo em reais, né, desta nova demanda, supondo que a área ocupada por cada ovo em ambas situações será a mesma. Então a área que cada ovo
isoladamente, tanto da direita quanto da esquerda, ocupa é a mesma. E aí, na hora da construção, né, qual vai ser o impacto se você, em vez de produzir a retangular, produz agora a hexagonal? Quanto em termos de custo, né, você agora vai precisar para construir esse novo design, tá? E aí, em seguida, eu pergunto o seguinte: qual seria o impacto financeiro, valor de custo em reais desta nova demanda, supondo que a área ocupada de cada permaneça a mesma em ambas situações? Outra pergunta: qual será em reais o valor de uma unidade da nova cuba hexagonal, né? Então, se essa aqui está saindo a 25 centavos, quanto é que vai sair essa daqui? Tá? Se esta fábrica é fornecedora desta granja, né? E supondo que os custos de produção da nova cuba hexagonal sejam repassados proporcionalmente sem adicional de lucro, qual seria a redução das despesas dessa nova demanda, tanto para a fábrica quanto para a granja, ao longo de um ano? Tá? Então, se esta nova cuba, né, que é a retangular, se eu gasto aqui 25 centavos para produzir uma, né, se eu for construir agora hexagonal, né, se eu transferir todo os gastos aqui, se essa fábrica vai fornecer para a granja esse tipo de cuba, né, e se a fábrica não fizer adicional nenhum de lucro, né, que a gente sabe toda vez que você produz algo, né, e você vai repassar, né, para um comprador, né, você vai ter que, além dos teus custos, né, que você vai ter, obviamente, você vai querer passar nesse produto agora um lucro, mas digamos que você não passe esse lucro, né, você passa somente os valores gastos para a produção, fabricação dessa nova demanda. Então, se você não adicionar custo algum de lucro nenhum, né, eu quero saber quanto terá o impacto da questão da redução das despesas, tanto para a fábrica quanto para a granja ao longo de um ano, né? Então a gente sabe aí que ao longo de um ano é 365 dias, né? E cada dia você está produzindo aí 600 mil ovos dessa granja, né? Então é um valor bastante considerável. Você vai ver aí que vai haver uma redução financeira bem, bem interessante, né? Um valor bem reduzir, digamos assim, vai reduzir bastante, né, o custo aí. Você vai perceber quando fizer a análise, tá? E aí, em geral, toda vez que eu coloco esses problemas desafiadores, eu coloco também uma parte da resposta, eu dou algumas dicas, né? Em geral aqui nessas caixas, né? No final do texto. Então, vou ler aqui, o que pode parecer uma mudança inofensiva, na verdade teria um impacto muito forte, tanto comercial como ambientalmente. Isso porque utiliza menor quantidade de materiais em sua produção, ocupa menos espaço em seu transporte, pode ser melhor acondicionada devido à possibilidade de encaixe de suas laterais e ainda oferece espaço para mais um ovo. E a dica que eu dou é calcule a área de cada cuba de ovos e determine a densidade média de arranjos. Tá? Então, aqui o único dado que foi colocado no problema é que o raio de cada ovo é igual, é Rzinho, né? E todos os ovos são iguais, são idênticos, tá? E aí aqui o que você muda da esquerda é uma cuba retangular e aqui é hexagonal, tá certo? Então espero que vocês aproveitem e consigam, né, trazer bons resultados aí desses problemas desafiadores. Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!